Muito bom. Vamos iniciar então nossa reunião. Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade que nos dá de podermos estar fazendo um pouco mais dos estudos, dos ensinamentos que Ele nos trouxe e nos deixou, para que a gente possa se preparar para receber esses conhecimentos. Vamos orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Vamos lá. Nosso carinho também especial ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, que está sempre junto de nós, trazendo um conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina os ilumine cada vez mais. Muito bom. Nosso estudo está no Fonte Viva e hoje nós faremos a lição número 24, que tem o título Pelas Obras. Então, Paulo nos traz, na primeira carta que ele fez a Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13, ele nos traz a seguinte frase: E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Muito bem. Então, Emmanuel nos traz o seguinte entendimento. Emmanuel nos diz assim, ó: esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Então vejam, há sempre uma situação, né, onde nós praticamos o bem, ajudamos os nossos irmãos, e a nossa tendência é direcionar para as pessoas que estão ao nosso lado, né? Cara, então vejam que pessoas, como ele diz aqui, estão lendo através de nossa cartilha, aonde que é uma situação que nós vamos ver mais para frente, que não é certo, né? O nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Nossos costumes, os mais nobres, e nossas diretrizes, as mais elogiáveis. Então, vejam, né? Ele está nos dizendo que nem sempre nós temos razão, né? Nem sempre aquilo que nós estamos colocando é o certo, né? Aonde que nós temos que ter a atenção para ponderar, né? Ponderar e saber entender, não é verdade? Então, esses hábitos errados que nós temos ficam enraizados em nós. E nós passamos a passar um entendimento que às vezes não é o correto, não é o certo, né? Então, daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros,
não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Então está muito claro que o objetivo é o bem comum, para os dois lados, né? E essa ligação, nesse roteiro pessoal, há um entendimento, né? Pelo bem comum, não é verdade? Mas nem sempre, às vezes, isso dá certo, né? Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável que encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo, né? Então vejam, às vezes você ama alguém só pela beleza física, quando que, na verdade, não é esse o caminho que Jesus quer para nós. Ele quer que nós amemos uns aos outros com sinceridade, né? Um amor puro, um amor profundo, né? Aonde o amor prevalece em todos os sentidos, né? Por quê? Porque senão esta afeição somente pela beleza física, né, vai estar lá num canto sem utilidade alguma, né? Monturo é alguma coisa imprestável, alguma coisa que já não tem mais sentido, né? É lixo, na verdade, né? Então vejam que quando exercer o amor tem que ser um amor sincero, um amor puro, na verdade, né? Um amor sem interesses, um amor, né, de acordo com o que Jesus nos ensinou, né? Amar uns aos outros como ele nos amou. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível que esteja ele em aflitiva mudez, dentro em breve, né? Então, se você vê somente o brilhantismo de um orador, né, pode ser que dentro em breve ele estará mudo, sem sentido para você, né? Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, olha isso. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável que estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. Sabemos todos nós que não somos perfeitos. Todos nós temos erros. Nós temos situações a corrigir, situações a melhorar, né? Afinal, estamos aqui justamente para isso, para que a gente melhore, para que a gente conheça melhor a nossa doutrina, não é? Então veja que situações como essa são bastante delicadas, né? Estar ali consagrando somente determinadas criaturas que te obedeçam cegamente, né? Então isso não é uma relação saudável. Não é uma relação saudável, né? Não há um entendimento puro, né? É imprescindível aperfeiçoar o nosso modo de ver e de sentir. Aperfeiçoar o modo de ver e de sentir, a fim de que avançamos, avançamos no mundo da vida superior. O grande objetivo nosso, nós sabemos que é esse, é nos melhorarmos, evoluirmos, adquirirmos dia a dia mais conhecimentos, né? E ter a nossa recompensa lá na frente, colher bons frutos, não é verdade? Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia
compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. É onde nós estamos nos integrando um ao outro e adquirindo conhecimentos mútuos para que a gente tenha uma vida melhor, né? E aí nós temos algumas situações a considerar, né? Por exemplo, a vida, a vida não pede que nós sejamos perfeitos, né? Todos nós somos imperfeitos. Ela não pede que a gente tenha perfeição em tudo, mas ela pede que a gente aprenda a cada dia a ser melhor, a melhor versão de nós mesmos, né? Todos os dias nós temos que apresentar uma versão melhor nossa. Por quê? Porque estaremos aprendendo, aprendendo com os nossos irmãos, aprendendo com as pessoas que nos cercam, não é verdade? E aí tem a seguinte frase também, né? A única pessoa que estará com você por toda a sua vida é você mesmo. Ame-se, né? Aquilo que a gente sempre diz, amar a vida, ser feliz, né? Através de realizações que traga paz, amor e felicidade, né? E você ter consciência desta situação, que a única pessoa que estará sempre com você, a vida toda, é você mesmo, né? Porque nós sabemos que o nosso dia a dia é repleto de adversidades. E essas adversidades são para que a gente aprenda, para que a gente aprenda e evolua, adquira mais conhecimentos, né? E essas situações que nós temos no nosso dia a dia é uma das maiores experiências que nós podemos ter, conhecimentos, né? Através da prática do bem através do amor ao próximo, né? Esse amor que nós estamos falando lá, né, na situação, que seja sincero, puro, limpo, não é verdade? Então vejam que ouvir, né, ouvir o próximo e tentar estabelecer o entendimento, o diálogo, né, que ele nos fala muito sobre isso, né? Então, nós estamos aqui para aprender, nós sabemos disso, né? E, e nós não podemos exigir e querer que os outros tenham que aprender conosco. Nós vamos aprender juntos. Nós devemos ouvir, dialogar e aprender, né? E escutar com paciência, né? O que o outro tem para nos dizer, o que o outro traz nos trazendo de conhecimento, de aprendizado, não é? Então é isso que nós precisamos adotar em nossos caminhos, em nossa jornada. Trabalhar pelas obras que Jesus pede para nós, através do amor, da justiça e da caridade, com vontade de querer fazer o melhor para todos, né? Por quê? Porque o grande beneficiário seremos nós, né? Então nós temos que sempre ouvir pacientemente e analisar, né? E com isso nós estaremos proporcionando para o outro que também faça a sua análise sobre aquilo que nós estamos levando de carinho e de amor a ele, né? Então, pelo diálogo, né, é o caminho certo. E é o que Emmanuel nos fala, né? Pelo contrário, é que aprendemos. Quando
existe o diálogo, quando existe o entendimento, não é? Onde nós apresentamos com paciência, com tranquilidade, o modo de ver, o modo de ser e o modo de fazer, né? Então, é isso que nós temos que aprender a escutar também, aprender a absorver conhecimentos que nos ajudam a melhorar, né? Então, é o ângulo que nós temos que encarar da vida, né? Nós valorizamos muito a vida em sociedade, somos sociais, crescemos pela comunhão, aprendendo com o outro. Nós sempre estamos aprendendo alguma coisa nova. Nós sabemos disso, né? E então, temos que saber escutar, saber ponderar, entender o que os outros têm para nos dar. Porque não é só nós que entendemos e que fazemos, né? E aí ele nos dá um outro alerta também, né? Que aquele que se destacou, aquele que tem um pouco mais de conhecimento e de experiência, né? Ele cursou aí um curso superior, alguma coisa, ele não pode se ensoberbar por estar nesse degrau acima do outro que não tem o estudo, né? Porque em direitos, em amor, somos iguais. Ele pode amar até mais que eu, né? Mesmo na simplicidade dele. E ele pode nos ensinar muito. Então, é as obras que nós praticamos, a forma que nós tratamos o nosso irmão, é que nós temos o nosso conhecimento e o nosso engrandecimento, né? Nós não temos o direito de nos envaidecer, né? Porque nós temos que respeitar experiências e trabalho de todos, né? Em prol, em prol da obra do nosso querido mestre, do nosso querido mestre Jesus, que tanto conhecimento nos trouxe e tantas orientações ele nos deixou, né? Então vejam, pelas obras, né? Pelas obras se conhece o irmão, se conhece o discípulo de Jesus, o cristão que exerce bem as suas obras, ele levando o amor ao próximo, que é o que Jesus mais quer de nós, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Isso é que nós precisamos estar atentos à forma que nós respeitamos a todos, né? Através do amor, da justiça e da caridade. Com isso, estaremos agindo de acordo com o que Jesus quer de nós, o que ele espera da nossa parte. Estamos engatinhando, mas chegaremos lá, com certeza, né? Então, é isso. Pelas obras se conhece o irmão, se conhece o cristão. Na prática, do bem, do amor, né? Então é isso. A lição de hoje é isso que nos traz de mensagem, né? As obras que nós podemos realizar e tirando o melhor de nós. É assim que nós temos que fazer, né? Muito bem. Agora eu gostaria de bater um papo com vocês. Estão abertos os microfones para que a gente troque nossas ideias. Fiquem à vontade. Fala, Tereza. Eu entendi assim, que nós, por nosso orgulho, a gente procura a se relacionar, a dar mais valor às pessoas que têm os mesmos pensamentos e agem como a gente acha que é o correto, né? Mas a gente tem que deixar o orgulho de lado e ouvir as outras pessoas, as outras opiniões, saber o que elas pensam,
a observar como elas agem diante das situações, né? E isso faz com que a gente cresça e saia da mesmice e abra nossos horizontes e os nossos olhos para que a gente possa melhorar. E outra coisa também, e que a gente não vai ser assim, não é bem julgado, né? A gente não vai ser valorizado pelo que temos, mas sim pelo que somos, né? O que fazemos de bem, como podemos assim aproveitar e ajudar as outras pessoas, distribuir o amor, fazer dentro do possível, né, a caridade e tratar sempre as pessoas, estar sempre observando para ver se os erros não tá no que a gente pensa e no que a gente faz, e sim aprender com os diferentes. Foi isso que eu entendi. Né? É isso mesmo, certinho. Quem mais quer falar? Eu gostaria de falar sobre o diálogo, né? Que eu entendi aqui. Eu estava aqui meditando o quanto o diálogo estreita e aproxima as pessoas, porque muitas vezes a gente não está aberto a ouvir. Às vezes a gente está numa discussão, coisa simples, do dia a dia. Você só quer falar da sua opinião, você não está aberto a ouvir. E você ouvindo, você aprende tanto, né? A gente tem que estar aberta a ouvir. Eu acho que isso estreita muito a relação com as pessoas e aproxima também. Eu acho que diminui essa diferença aí, quando falou da questão de superioridade. Eu acho que quando a gente está aberta a ouvir, tudo aproxima. Então, é certinho, muito bem colocado, é isso mesmo. A ideia do nosso estudo é essa aí mesmo. Através do diálogo, da paciência que ele coloca, né, que nós vamos obter o conhecimento mútuo, porque nós vamos levar o conhecimento e vamos receber o conhecimento também, né? E através da paciência e da tolerância, o diálogo ele sustenta qualquer relação, né, e evolui, né? Melhora para os dois lados, na verdade. Então nós temos que buscar justamente essa paciência de saber escutar, né? Pelas obras, né? É o título, né? Acho que aqui a gente tem que pensar assim, quais são as obras, primeiro ponto de vista. Né? Daí, para pensarmos nas obras, não temos nem que pensar nos 10 mandamentos, mas qual foi o contexto de ensinamento que Jesus trouxe. Tá? Daí a gente começa a entender esse ensinamento de Paulo. Porque Jesus, ele não olhava para o próximo com interesse, nem com desdém. Ele não queria saber se o próximo era bonito, se era feio, se era rico, se era pobre, se era perfeito ou se era deficiente. Se era são ou se era enfermo. Né? Se estava ele em sã consciência ou em desequilíbrio. Jesus nunca olhou para ninguém, né, fazendo uma discriminação ou uma avaliação nesse sentido, para poder levar uma palavra, ou estender a mão, ou ensinar de que todos somos irmãos e todos somos necessitados uns dos outros, e que todos nós precisamos estritamente de exercitarmos no dia a dia os ensinamentos que Deus tanto nos cobra, que é o de nos compreendermos, o de nos melhorarmos a cada dia na compreensão das leis, na compreensão do nosso próximo, saber nos posicionar na vida com firmeza, mas dentro sempre da verdade, saber como se posicionar na vida para exercitar a bondade, para exercitar uma caridade, saber como criticar ou como
chamar a atenção de alguém, saber como elogiar ao próximo no momento correto, saber dar aquilo que é necessário, não o excesso, para que assim não acostume o próximo a se tornar totalmente dependente. Por isso que ele disse, né? Dai o peixe, mas ensinai-o a pescar. Então, veja, tudo isso são pelas obras, né? Da qual Jesus, assim, nos traz e quer com que nós as realizemos no nosso dia a dia. E, principalmente, não quer com que nós coloquemos interesse em tudo aquilo que vamos fazer. Interesse por um reconhecimento, interesse por uma estima, interesse por um respeito, interesse por um ganho, né? Ele quer com que nós realmente façamos as coisas de coração. Quando nós, assim, então, fazemos as coisas de coração, né, as obras se fortalecem em nossas vidas. E aqui ele deu alguns exemplos, né, no livro aqui, muito simples, né, onde ele diz aqui, se amamos alguém, então só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto da nossa afeição a caminho do monturo. Então, não olhemos apenas para a aparência, ou, né, deixando com que o contexto da atração nos leve a ter um sentimento muito vago, né, da qual apenas faz com que momentaneamente, né, tenhamos o interesse, depois da qual saciamos esse interesse, né, vem dentro de ti aquela repulsa e acaba, assim, por fazer com que pessoas sofram. Veja, então é importante nós olharmos para isso, né, sabermos de que em tudo, né, tem que ter um respeito pelo próximo, porque o próximo tem sentimento, né? Se o próximo tem sentimento, ele gosta de ser respeitado igual nós gostamos de sermos respeitados. Veja, não valorizemos apenas ao próximo, veja, por aquilo da qual muitas das vezes tem ele a facilidade de fazer ou de falar, né? Se aquelas palavras, se aquelas atitudes, se as palavras são vagas e se as atitudes são vulgares. Veja, não adianta, né, nós estimarmos as pessoas apenas por isso. Por quê? Porque momentaneamente se coloca em evidência, se tem um destaque, né, perante ao próximo, porque fala bem, né, ou porque tem um destaque naquilo da qual assim se faz, se é bem-sucedido financeiramente, bem-sucedido profissionalmente, politicamente, seja lá da forma que for. E aprendamos a olhar para o próximo por aquilo que realmente ele é. Estimemos-nos ao próximo pela sua simplicidade. Estimemos ao próximo pelas suas atitudes dignas e corretas, da qual tem que se praticar no dia a dia, porque é ali que a verdade prevalece. É ali que as coisas acontecem de forma correta. E é ali que nós teremos muito a aprender, não com aquelas ilusões que nos são colocadas diariamente. Basta ver as armadilhas da qual caímos diariamente dentro das mídias, que aí se fazem, né? E que muitas das vezes colocam de forma totalmente distorcida uma coisa e nós acabamos por nos iludir e até mesmo a comprar aquela ideia, né? E acabamos por nos prejudicar outras pessoas, porque não está ali a verdade, né? Então, demos atenção a tudo isso, que é fator importante para que as obras, veja, assim, se finquem cada vez mais lá no âmago espiritual de cada ser, né? Porque quando assim olhamos de forma diferente para a vida, para o próximo, para os ensinamentos divinos, veja, nós estamos a nos aperfeiçoar a cada momento. E a cada momento que nós nos aperfeiçoamos,
Veja, na forma da qual assim nos colocamos, né, de sentir a vida, né, realmente como ela é, daquilo que nos é exigido, onde conseguimos nós olhar para dentro de nós mesmos e nos entendermos onde está, né, as nossas necessidades, onde estão as nossas fragilidades, onde estão os nossos pontos fortes, da qual nós também temos, veja, né, onde estão as nossas virtudes. Precisamos compreender tudo isso para que assim a gente consiga, né, avançar, né, a cada dia rumo à sua melhora constante, que faz com que você então encaminhe, né, para um contexto de superioridade. A superioridade perante o próximo, não. Superioridade é perante ti mesmo, pelo aquilo que você conquistou, por se tornar um ser melhor, um ser muito mais esclarecido, um ser muito mais compreensivo, né, um ser muito mais amoroso, né, e principalmente que tenhamos os pés no chão para que não nos iludamos com qualquer coisa que vem, né, de outros que possam vir, então, assim, a nos estimular a caminharmos de forma errada e acabando por se estagnar na condição que você se encontra, porque você pouco aprende, você pouco leva da vida aquilo que necessário é dentro da oportunidade reencarnatória que o Pai assim lhe ofereceu. Então veja, né, pelas obras de Jesus. É isso que nós temos por necessidade, assim, de buscar diariamente. Mas para isso nós temos que nos conhecermos melhor para sabermos o que devemos buscar no nosso dia a dia, né? Então, esse ensinamento de hoje nos leva a essa reflexão, né, que é muito importante, né? Então, eu gostaria agora que todos, assim, né, colocassem em oração, porque sempre nós necessitados estamos. E a oração é algo da qual assim nos proporciona muitos benefícios. Um deles é o reequilíbrio, é onde nós temos a condição de nos reencontrarmos conosco mesmo. E também de nos sintonizarmos a Deus, a Jesus, mediante os padrões vibracionais da qual estaremos assim a emanar nesse instante. Porque através da oração nós estaremos a nos alimentarmos de todos esses fluidos balsâmicos, esses fluidos amorosos que Jesus está assim a nos proporcionar, onde sentimos a tua presença. Essa presença que nos traz paz, essa presença que nos estimula, nós a crescermos diariamente, porque sentimos a força do bem, a força do amor a tomar conta de nós. E nos fortalecemos na fé, essa fé da qual assim remove montanhas, as montanhas dos nossos corações, as montanhas do nosso espírito, para que assim superemos as dificuldades da qual enfrentamos no dia a dia da vida. Então, para que esses benefícios se façam presentes dentro do lar de cada um de vocês, assim eu rogo. Entregue-se em oração simples, sincera a Jesus. E não tenho vergonha de dizer a Ele das suas fraquezas,
Não tenham vergonha de pedir a Ele força para superá-las, para eliminá-las da sua vida. Não pensem apenas nos bens materiais que às vezes tanto almejamos. Trabalhemos estritamente as riquezas morais e espirituais, que são aquelas da qual levamos para a eternidade. Então, Pai amado, a Ti nesse momento nós rogamos por todos esses benefícios, a esses lares, aos hospitais, enfim, a qualquer ser que necessitado assim esteja, Pai amado. Mentalizem os vossos entes queridos, iluminai-os também os seus pensamentos e sentimentos de amor. Direcionai as suas preces também a eles, porque estarão, independente de estar presente ou não, a se alimentar do vosso amor e também do amor de Deus, que estará ou está sempre junto de nós, fazendo com que possamos direcionar benefícios aos nossos semelhantes. Então, nos entreguemos em oração neste momento. E assim, nessa luz, nessa paz que o Divino e Amado Mestre nos proporciona, apenas agradecemos a Ele por tudo. Boa noite a todos. Lindo pelo carinho, pelas palavras de amor, né? De incentivo a nós, para que possamos nos fortalecer. Gratidão, gratidão a todo o carinho que tem por nós. Muito bem, vamos então agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade desta noite, pelo momento que nos proporcionou com essa egrégora que formamos, né? Para que recebamos esta energia, esta luz divina para nos fortalecer e nos curar. Vamos pedir a todos os nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo de cura, grupo de estudos, irmãos que estão atravessando dificuldades e precisam do amor e do carinho de Jesus, do nosso querido Mestre, que Ele possa atender a cada um deles, trazendo o conforto e a cura. Jesus abençoe a todos. E assim, Pai, em agradecimento, todo esse momento maravilhoso que vivemos nesta noite, com os entendimentos que tivemos sobre as tuas obras e como construir um mundo melhor, né? Te agradecemos e vamos dirigir a prece de Cáritas. Eu pediria a Tereza, então, Tereza, que fizesse para nós. Vamos agradecendo a Jesus e ao nosso Pai Maior, Deus, por essa oportunidade, por esse grande ensinamento de hoje e que podemos deixar brotar dentro de nós essa luz divina que se encontra em todos os corações de cada nosso irmão no mundo. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação,
Dai à luz aqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor possa abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, Senhor, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos nós. Que tenhamos uma noite confortável e reconfortante. Quem eu vejo amanhã, até amanhã. Uma boa noite a todos.